Só para retomar o que a gente fez por último, para quem distraiu aí um pouquinho, nós tínhamos aqui o drywall, precisávamos editar o volume interno e as camadas. Selecionamos uma parede exemplar, clicamos em editar composição selecionada. Isso me traz para essa caixa de composições. Para acessar essa caixa também, gente, existem outros caminhos. Um deles é no menu principal, clicar em opções, atributos do elemento e entrar na caixa de composições. Então, se eu não tenho nenhuma composição na minha tela ainda e quero acessar essa caixa de composições, eu posso fazer esse caminho mais tradicional, que é clicar no menu principal, composições, atributos do elemento, no item composições. Vou clicar aqui. E a diferença é que ele vem com o quadro original, ele não vem já com a minha composição aqui pronta para editar. E aí eu posso buscar essa composição de drywall na lista, ó, e fazer a edição dela como eu preciso. Ok? Então a edição que a gente fez foi de acrescentar uma camada nova no topo, acrescentar uma camada nova na base e aumentar o núcleo dela para 12 centímetros. Aí durante o intervalo a gente teve alguns questionamentos e eu vou mencionar aqui um pouco mais de informação de edição dessa caixa de composição que não foi falado anteriormente e que é um complemento do que a gente vai ver. Primeira coisa, se eu errei, coloquei essa camada no lugar errado aqui, coloquei uma camada, vou chamar a atenção, tá? Vou botar uma camada mais vermelha aqui. Se eu coloquei uma camada no lugar errado, como é que eu faço para locomover? Eu tenho que apagar e fazer de novo? Não, aqui à direita, à esquerda, nessa coluna aqui, a gente tem essas setinhas para cima e para baixo. Eu posso clicar e arrastar. E eu jogo essa camada nova minha para qualquer lugar. Então, dessa forma, a gente consegue organizar essas camadas todas de uma forma bem dinâmica, assim, né? Sem precisar refazer nada. Se eu precisar apagar uma camada, ao invés de clicar em inserir, eu clico em remover. E essa camada é eliminada. Eu fiz uma bagunça danada aqui no meu modelo agora. Deixa eu organizar isso aqui. Então o drywall vai lá para cima, impermeável, drywall, volume, drywall. Tá certo agora. Então colocamos aqui as camadas ordenadas. Essa segunda coluna, ela é uma coluna que define a linha separadora. O que é uma linha separadora? É uma linha que é desenhada para separar as camadas. Então, alguém lá teve algum problema também, que sem querer clicou aqui, e aí ia para a planta baixa, tinha alguma coisa estranha, assim, né? Por que não aparece aqui essas camadas? Porque sem querer clicou em eliminar linhas separadoras. Aqui ficou desmarcado, então sumiram aquelas linhas que separam as camadas umas das outras. Essa linha, além da opção ligado e desligado, a gente pode também escolher o tipo de linha que eu quero. Posso ter uma linha pontilhada, uma linha tracejada. Então eu defino que tipo de linha vai ser a minha linha separadora. Então eu tenho a linha do contorno que é mais externa, ela é uma linha contínua. E as internas aqui são linhas contínuas, todas são iguais. Aqui tem a palavra contorno porque elas são as mais extremas, mas é o mesmo tipo de linha que está sendo aplicada a todas elas. E aqui eu tenho a caneta, a cor dessa linha. Eu vou pegar uma aqui mais do meio. Desculpa. Vou pegar uma aqui mais do meio só para chamar a atenção. Vou escolher um vermelho. Aqui a minha linha separadora passa a ser vermelha. Então eu posso definir como essa composição vai se comportar. Qual é o aspecto 2D realmente dela. Isso é informação 2D. Isso eu já não estou falando de material de construção, eu estou falando de uma simbologia em planta só. Então aqui a gente consegue controlar toda essa informação de linhas separadoras dos materiais de construção, entre os materiais de construção, para ser mais precisa. Essa informaçãozinha aqui que eu pulei, essa coluna aqui, a gente tem muitos detalhes, né? Essa é uma linha de acabamento da composição. Eu vou criar uma composição, se vocês estão nessa tela não precisa sair. É só para eu exemplificar melhor aqui para vocês. Vou criar uma paredezinha. É a linha de fim da parede. Se a parede acaba em nada,
como é que acaba essa parede? Ela vai acabar vazia, sem essa linha vertical? Ela vai ter uma linha vertical específica? Então, dentro da minha composição é que eu regulo isso. Selecionei a minha composição, editar composição selecionada, e se eu desmarco isso aqui, eu vou deixar só uma para vocês verem a diferença. Eu não tenho mais essas linhas que finalizam, e tenho a última que eu deixei. A minha camada aqui eu criei ela invertida, né? Mas eu tenho a última que eu deixei. E se você quiser cores, se você quiser aplicar cores específicas, desculpa, entrei na janela errada, cliquei com o botão direito aqui, editar composição selecionada. Você pode também alterar a cor desse acabamento para uma cor específica. Eu sempre gosto de usar o vermelho para poder destacar aqui onde acontece a mudança. Tá? Então, essas são definições de simbologia. Eu não diria que são menos importantes, porque o nosso documento final, nossa prancha final tem que ter qualidade, mas que são questões só de documentação mesmo, de símbolo. Não vai alterar o nosso modelo, não vai alterar o meu volume de material, é só uma questão de documentação. Agora, vamos configurar, e essa vocês precisam acompanhar e fazendo de vocês também, o que é o tipo de cada uma dessas camadas que a gente criou. Eu gosto de começar do centro para fora, porque a gente parte do núcleo e vai depois definindo as outras. O que é o nosso núcleo aqui? É o volume de ar. Então eu vou clicar em tipo e escolher núcleo para o meu volume de ar. O meu drywall pode ser classificado como acabamento. Então eu tenho daqui para fora acabamento e acabamento. Num momento mais avançado, essa camada outros pode ser melhor explicada. Se a gente estivesse fazendo um projeto real, vou só abrir um parênteses e citar um exemplo. Talvez o drywall pudesse estar na camada chamada outros. Por quê? Situação real. Eu tenho núcleo, eu tenho drywall e eu posso ter um acabamento por cima do drywall, que é uma cerâmica, por exemplo. Então, nesse caso, tem hora que eu quero desligar minha cerâmica, tem hora que eu quero desligar também as placas de drywall e deixar só o meu núcleo, porque o meu núcleo é onde eu faço a marcação da instalação desses drywalls, certo? Então, como é que eu faço para desligar 3 camadas separadas? Eu crio essa camada chamada outros. Então, o meu drywall pode entrar em outros, porque aí eu desligo a camada acabamento e fica lá outros, são as placas de drywall, e fica o núcleo também. Então, é um recurso, assim, é um jeito que a gente encontrou de desligar o drywall, sendo que ele pode ser classificado como acabamento, mas nesse caso ele ficou classificado como outros. Então, gente, tudo que eu falo aqui e dou como exemplo, não são regras, não existe uma formulazinha que vocês vão sair utilizando à torta e à direita. De um projeto para o outro, a gente tem que inventar soluções novas, sabe? Tem que se dedicar a certos casos para resolver. Como é que eu vou usar essa ferramenta que eu tenho, que é tão poderosa, para resolver essa situação? Então, nesse foi um caso legal, onde quando a gente desligava, sumia tudo, porque a gente estava classificando o drywall como acabamento. E a gente, se botar o drywall como outros, a gente consegue fazer isso. E foi uma solução bacana. Então, essa camadinha outros é meio que um coringuinha que a gente tem para essas situações, onde a camada não é um acabamento final e nem é um núcleo. Então, você pode usar esse outros para essas situações específicas. Aqui a gente vai deixar, a gente está num projeto muito simplificado, eu vou classificar só como núcleo e deixar os acabamentos aqui nas outras camadas. Nós alteramos uma composição já existente, então eu tenho aqui um resultado, vou deletar essa aqui, chegamos ao resultado que a gente queria. Eu tenho o meu drywall aqui aplicado, com espaço para eu fazer vou clicar na perspectiva, toda a instalação e tudo certinho. E se eu quisesse criar uma nova composição do zero? Poderia criar uma composição específica para uma parede. Eu posso fazer o caminho que a gente fez, opções, atributos do elemento, entrar em composições, clicar no novo, e ele vai abrir uma composição completamente nova para a gente. E essa é a composição padrão, é uma camada de tijolo. E a partir daqui eu vou explorar como eu quiser.
Então eu posso inserir novas camadas, modificar essas camadas externas para um acabamento azulejo. Vamos botar aqui azulejo. E do outro lado a gente pode fazer um acabamento com madeira. Madeira compensada não, né? Um MDF aqui. Vamos revestir essa parede. E aí definir as espessuras. Um azulejo de 1,5. Uma plaquinha aqui também bem fina. E aí vocês vão criar a composição que vocês quiserem. Isso aqui fica totalmente livre. A gente pode fazer parede para impermeabilização de subsolo, onde eu faço aquela parede de concreto, deixo uma parte de vazio, depois faço um tijolo. Então eu posso criar aqui camadas super complexas. Eu não conheço o limite de camadas desse recurso de composição, 10, 20. Nunca cheguei lá, nunca precisei de mais do que era possível. Mas vocês podem dar uma olhada nas camadas que existem para entender melhor ainda para que elas podem ser utilizadas. Outra coisa é que a gente está falando de camadas de parede agora, mas eu também tenho as composições de laje, de cobertura, de laje, que a gente usou quase que automaticamente para criar nossa primeira laje, mas eu queria explicar um pouquinho melhor para vocês sobre isso. Então nós utilizamos, no nosso exemplo aqui, piso concreto mais assoalho 10 milímetros. E a nossa composição hoje é formada de uma camada de ladrilho, uma camada de concreto, que aqui é o concreto magro, né? Uma camada de concreto armado, e no fundo tem o reboco, gesso. Nesse caso da nossa laje, não faz muito sentido ter gesso. Essa laje está acabando para o fundo do terreno, então já pode ser uma decisão nossa agora remover essa camada de gesso. E aí, automaticamente, a minha laje que eu apliquei aqui vai sofrer essa alteração e já não tem mais a camada de gesso. Eu vou olhar direto o concreto aqui embaixo. Tá? Já não tem mais o gesso, ó, acaba a camada de concreto. Opa! Deixa eu ver que composição é essa. Assoalho 10. Vou abrir ela aqui. Editar a composição selecionada. Remover camada. Eu acho que eu fechei a janela ao invés de dar OK. Pronto. Aí agora a camada de gesso foi eliminada aqui dessa laje. E se eu tivesse mais lajes com essa composição, todas elas sofreriam essa alteração. Mas eu queria alterar uma laje, a composição dela, mas eu queria manter essa composição para outras lajes. Eu queria alterar só essa laje. Como é que eu faço isso? Então você pode tanto selecionar aqui, acessar lá, editar a composição selecionada. Só que na hora de fazer a alteração, o ideal é duplicar, né? Você duplica e dá o nome da alteração. Vamos supor que o assoalho passou de 10 para 12 milímetros. E aí você vai alterar, vir aqui no lugar de 10, 12 milímetros. É só um exemplo, tá, gente? E aí você tem a alteração dessa camada e vai sofrer aqui porque ela está selecionada. E a gente vai aplicar aqui a de 12, para que faça a diferença nessa laje. Então essa questão das composições são bastante extensas a nível de aplicação, assim, as possibilidades de aplicação são muitas. E como é que eu sei que essa composição pode ser aplicada para uma parede, ou para uma laje, ou para uma cobertura? Quando eu crio, onde é que eu percebo isso? Qual é a aplicação dela? Aqui embaixo da nossa pré-visualização tem o usar com. Então, se eu crio uma composição que é para laje, eu clico em laje e deixo habilitado. Vocês percebam que está mais azulzinho, é como se o botão tivesse afundado. Se eu quiser criar uma composição para vários tipos de elementos, é só eu clicar nos 4. Se essa composição consegue se aplicar para essas 4 situações, podem deixar clicadas. Mas geralmente as composições têm um objetivo. Vamos supor, uma composição que tem bloco com vazio e rebocado não pode ser usada para laje, né? Não faz sentido. Então, dependendo da composição que a gente cria, a gente define aqui essa opção de usar com. Tá entendido? Tá tranquilo? Então, dessa forma a gente cria um completamente novo, ou a gente parte de um existente, duplica, dá um nome diferente para não sobrescrever, tá?
e faz as alterações que precisar. Outra opção é, se você descobriu que você soletrou errado ou qualquer coisa assim, quer mudar esse nome, você pode clicar em renomear e modificar aqui o nome que você deu para essa composição. É muito legal a gente descrever bem essas composições, porque essas composições podem ir para as nossas listas também. Então, se eu tenho um nome bastante descritivo nessas composições, eu posso fazer planilhas de volume de material e categorizar. Na parede tipo subsolo que eu tenho lá, uma parede de concreto com vazio, com tijolo interno, com reboco específico, com uma camada de impermeabilização e tudo. Se eu dou um nome bem legal aqui para ela, bem específico, eu posso selecionar todas as composições desse tipo, fazer uma lista para descobrir qual volume de concreto que eu tenho que aplicar nas paredes que são de impermeabilização, que são de sustentação do solo, né, do subsolo. Então, é importante dar nomes específicos e não ficar composição 1, composição 2, que isso não diz nada e vai atrapalhar a gente lá no final do processo, onde a gente vai gerar os mapas para gerar os quantitativos. Bom, para auxiliar a gente aqui a continuar explorando o nosso modelo, eu queria rapidamente mostrar para vocês como fazer um corte novo no projeto. A gente viu elevações, temos 4 elevações aqui, pré-configuradas no nosso template, mas não tem nenhum corte. Olha que a aba aqui de corte no nosso mapa de projeto está vazio. Então, em planta baixa, no pavimento térreo, duplo clique no pavimento térreo, a gente vai criar um corte bem básico, só para ilustrar ali, só para simular como é que faz um corte. Na caixa de ferramentas, documentação, clica na ferramenta corte e corta. Faz uma linha em cima e embaixo e escolhe o lado que quer olhar. Tá vendo que faz uma seta preta no meio da tela? O meu corte vai olhar para cá. E esse corte já está automaticamente listado aqui no meu mapa de projetos e eu abro. Ok? Fizemos um corte. E aí quando o chefe chega e fala, faz mais cortes que eu quero entender melhor isso aqui. Tranquilo. Terreno modelado. Eu quero um corte a cada 1 metro. Sim, senhor. Dá um multiplicar ali e entrega para ele. Pronto. Seu trabalho agora é seu. Pode ficar tranquilo. Então, a partir do momento que a gente tem um modelo, a documentação é bastante agilizada. Eu não fiz um corte agora à toa. Eu preciso de uma informação que tem aqui. E eu preciso que vocês compreendam isso bem. Vou reduzir um pouco o meu corte. Eu posso reduzir o corte depois de feito, clicando na pontinha dele lá na linha, no ponto negro dele lá da extremidade, e diminuo um pouquinho ele aqui. Eu estou diminuindo o meu para ficar mais didático, para eu conseguir explicar melhor para vocês uma situação. Pronto. Acho que agora dá para ver melhor. Eu vou misturar aqui 2 assuntos que são bastante importantes. Vocês veem que o meu corte marca aqui pavimento térreo, nível 0, primeiro pavimento, nível 3, segundo pavimento, nível mais 6. De onde vem essa informação? Quem disse que o meu pavimento tem 3 metros de altura? Isso veio no template. Como é que eu faço para alterar essa estrutura de pisos minha? Como é que funcionam os pisos dentro do ArchiCAD? Eu tenho uma estrutura de pisos que está pré-configurada no nosso template. E se eu quiser alterar essa configuração? Eu posso clicar em pisos, botão direito, definir pisos. Dentro do quadro de definição de pisos, a gente tem a estrutura que a gente está vendo aqui no meu navegador. São 3 pavimentos, com a elevação de cada um, e a informação de altura até o seguinte. A altura até o seguinte podia ter sido traduzido como pé direito. Diz mais pra gente, né? Mas a altura até o seguinte passa a mensagem também.
Então aqui nessa coluna eu defino o pé direito desses elementos que eu vou trabalhar. A gente pode aumentar um pouco esse pé direito, que eu não tenho ele definido aqui, eu acho, para 3,15, só para a gente ensaiar aqui uma modificação. Então no pavimento térreo eu vou trocar o meu pé direito para 3,15. E só para simular com vocês, vou deixar ele processar e a gente vê a alteração aqui para 3,15. O bacana é que, ó, a coluna que eu disse que ela tinha que vincular com o pavimento superior foi ajustada. As paredes que a gente solicitou para vincular foram ajustadas. Então eu consigo manter o meu projeto atualizado, mesmo no momento em que eu altero o meu pé direito. Não preciso ter o trabalho de levantar esses elementos agora. Então aqui eu defino o pé direito dos próximos. O nosso projeto, ele vai ser composto de pavimento térreo. Aqui em cima a gente já vai renomear agora para cobertura. É só escrever dentro da caixa, dá um duplo clique dentro da caixa para selecionar, apaga o texto e escreve o que vocês quiserem. A gente vai no primeiro pavimento aqui, número 1, cobertura. E esse segundo pavimento a gente não vai utilizar, então eu posso apagar o piso. Clico em apagar piso. Então eu tenho térreo e cobertura. Já adiantando um passo futuro, eu vou inserir aqui um pavimento para o meu terreno. Então eu posso inserir um pavimento abaixo, clico em térreo, inserir abaixo, e ele cria um pavimento -1 para mim, que é onde eu vou inserir o meu terreno. E eu vou digitar aqui terreno. Isso é um passo mais adiante que a gente vai dar, mas que já pode ser pré-configurado agora. No terreno, eu vou botar um pé direito, entre aspas, de 1,5 m aqui. Porque a gente vai descer esse terreno e depois isso tudo pode ser editável também, dependendo do tipo de terreno que a gente trouxer para cá. Mas então eu tenho o meu terreno a menos 1,5 m, eu tenho o meu pavimento a 0 e eu tenho a minha cobertura a 3,15. Porque ele vai somando esses pés direitos e fazendo a conta da elevação. Ou seja, a elevação eu não preciso preencher. Certo? Isso tudo aqui fica automático. Eu tenho que preencher o meu pé direito de cada pavimento. O pé direito do último pavimento não é importante. Porque eu posso ter 1 metro e ele é infinito ali. Então, se não existe um pavimento acima, a informação de altura até o seguinte também não é importante. Então agora a gente tem os 3 pavimentos configurados. Ele me alerta que apagar um piso é irreversível. Eu tenho certeza do que eu fiz, eu acho. Vou mandar apagar mesmo assim. E aí, ó, opa, ainda bem, deu tudo certo. Então eu tenho agora a estrutura do meu projeto mais próxima do que é o meu projeto real. -1 do terreno, pavimento térreo e cobertura. E isso tudo se reflete nas minhas elevações também, ó. Quando eu abro a minha elevação, essa parte de documentação aqui das elevações também já está atualizada conforme as modificações que a gente fez nos pisos. Então dei uma navegada aqui entre as elevações e a gente configurou os nossos pisos. Vocês conseguiram acompanhar e fazer as alterações junto comigo? Tem alguma dúvida? Tudo bem, vamos lá. O terreno a gente botou aqui a 1,5 m de pé direito e como ele é negativo, automaticamente ele cresce para baixo. Então a estrutura de pisos a gente podia até ter feito isso logo no primeiro passo com vocês. Assim. Pode ser não, e muitas vezes no procedimento normal de desenvolver um projeto, a primeira coisa que a gente faz é definir, ok, o que é esse projeto? Ele é composto de um térreo, de 2 pavimentos de garagem, um pilotis, um pavimento tipo, depois repetição de mais 5 tipos, depois uma cobertura, uma área técnica. Então tudo que for virar uma planta, que for virar um pavimento para vocês, tem que estar aqui nessa estrutura de definição de pisos.
tá? Uma área técnica, uma cobertura, a laje de topo que impermeabiliza a minha caixa d'água lá em cima. Isso pode ser um pavimento novo, que você vai gerar uma planta daquilo, vai ter parede, vai ter laje, então é um novo pavimento para vocês, tá? Outro critério para decidir se é um pavimento ou não, pode ser também essa marcaçãozinha dos cortes. Você vai marcar esse nível no seu corte? É tão importante que você vai marcar esse nível? Tem um mezanino, que eu quero marcar o nível dele. Então o mezanino passa a ser um pavimento também para vocês. Você não vai fazer um mezanino integrado ao térreo, porque vai te dar mais trabalho de marcar essas alturas. Vai acabar sendo manual essa marcação. Então, se ele é importante para marcar na parte de documentação ou de quantificar o material daquele piso, é legal criar um piso só para esse elemento, só para essa área, se for um mezanino no caso. Ok? Bom, fiz um parênteses aí, dei uma entrada na parte de pisos, que é rápido de entender, mas é fundamental. Isso tudo tem que estar muito bem estruturado no projeto. E aproveitando esse gancho, eu volto agora para minha questão das lajes. A gente está trabalhando essa composição aqui, a gente definiu núcleo, acabamento. Vamos fazer uma revisão rápida do que é essa composição minha aqui. Vou selecionar a laje, clicar em editar composição selecionada. Eu estou no corte, tá, gente? Eu estou no corte que a gente acabou de criar. E eu vou rever aqui para mim, ó. Eu tenho uma camada de ladrilho, uma camada de concreto, um isolamento e um concreto armado. Estou confirmando aqui que o meu concreto armado está classificado corretamente como núcleo. E era só isso que eu precisava saber, se isso estava correto. Para que eu vim descobrir se isso era o núcleo ou não era o núcleo? Eu tenho aqui o meu zero do projeto alinhado com o meu acabamento da laje. Não é o que acontece na prática. Normalmente o meu zero eu alinho a minha estrutura, certo? Então eu tenho a minha camada de concreto, eu queria que o concreto, o meu núcleo, acabasse alinhado nesse zero e que dali para cima surgissem os meus acabamentos. Eu não quero puxar essa laje para cima, forçar ela a subir. Eu queria que isso fosse automático. Eu queria que essa laje interpretasse a superfície dela de concreto como zero do meu projeto. Então eu gostaria que o meu plano de referência da laje fosse no topo da minha camada núcleo. Então aqui nas opções de plano de referência, com a minha laje selecionada, eu busco o plano de referência que me atende nesse caso. Localização de plano de referência, núcleo superior é o que eu busco. Cliquei aqui. Ela subiu, era isso mesmo que eu queria, que ela subisse. Agora, se eu alterar essa composição aqui, se chega agora a informação de que a laje estrutural reduziu e meu acabamento aumentou de isolamento, eu posso fazer essa alteração com segurança. O meu nível da laje do projeto estrutural não sai do lugar, porque o meu plano de referência foi fixado em zero. Vou fazer alterações mais drásticas aqui para ficar bem visual. Quase que irreais, mas só para vocês visualizarem. Se a minha laje de concreto muda agora para 30 centímetros, eu posso fazer essa mudança com segurança, porque não vai sair do lugar. Se meu acabamento cresce, posso fazer isso com segurança, porque o acabamento vai crescer para cima. Por quê? Meu plano de referência, eu solicitei que fosse no topo do núcleo, a parte superior do meu núcleo. E quando não tem que ser no núcleo, na parte superior do núcleo? Se eu estiver fazendo um teto de gesso, eu quero que esse gesso tenha um plano de referência pela base, nunca saia dos 2,40. Se ele tem 2, ou 3, ou 4, ou 5 esse gesso para cima, eu quero que ele respeite os meus 2,40 de altura. Então eu vou botar o plano de referência dele totalmente abaixo. Seria essa opção aqui. Localização pela base. E aí eu posso fazer as alterações que ele vai respeitar o meu pé direito. Então a gente tem que interpretar o que é isso, é uma laje de piso. Como é que ela funciona? O topo do concreto é a minha referência zero. Então o plano de referência tem que estar no topo do núcleo ali. Então a gente tem que sempre avaliar que tipo de elemento a gente está construindo e fazer a escolha do plano de referência. Esse plano de referência é o ponto fixo dessa laje
quando ela sofrer qualquer alteração de espessura. Cabecinhas? Dá pra entender isso? Eu costumo desenhar para explicar isso, mas eu tenho tanta vergonha do meu desenho que eu prefiro, se vocês precisarem de explicação, eu desenho. Vamos lá. E aí quando a gente faz essa alteração, olha o que aconteceu. O vidro avançou aqui, né? Isso pode ser um detalhe a ser resolvido mais pra frente. Até porque esse vidro é esquemático, né? Eu não vou realmente acabar com o vidro assim. E aí a gente vai acertar isso quando a gente for falar de materiais de construção. Isso para a minha fase de estudo pode ser interessante, porque eu acabo bonitinha lá na elevação, sem essas camadas chegando lá fora, mas também não é um detalhe que está resolvido ainda. Mas por enquanto vai ficar assim, porque a gente está numa fase muito primária ainda, muito cedo do nosso desenho para trabalhar isso. E aí, a partir do momento que eu fiz essa alteração, ó, a base da minha parede estava marcada para começar a zero. Essas coisas todas se arrumaram quando eu arrumei isso. Se eu deixasse como estava, ó, a minha parede não está bem resolvida. Então eu levei o meu plano de referência para o lugar certo. E aí as minhas junções começam a funcionar melhor também. Minha parede de drywall, olha. A parede de drywall e a minha parede de tijolo começam exatamente no mesmo lugar, se eu for considerar aqui que elas começam a zero. Mas, quando eu abro o meu corte, o meu drywall está começando mais acima. E o meu tijolo encostadinho no concreto. Mais uma vez, a gente vai entender melhor isso com os materiais de construção, mas eu acho que vocês já sacaram como é que isso funciona. E aqui, ó, o drywall respeitou a minha camada de piso de assoalho. Ele sabe que ele só entra na minha obra depois do assoalho. Ou ele entra logo antes do assoalho. E o assoalho vem depois. Bom. Vamos continuar então, fechar essa caixa que a gente tem. Olhar essa perspectiva toda, ver como é que tá ficando. Vamos fechar essa caixa, criando a laje da cobertura e fazendo umas paredes, tipo platibanda, pra gente fechar esse projeto, assim, ter a casca dele pronta, né? Como é que eu faço isso? A gente o tempo todo trabalhou no pavimento térreo. Nós vamos passar agora para o pavimento cobertura, dando um duplo clique no navegador do mapa de projeto. E a gente vai repetir o processo de construir uma laje e construir paredes para fechar essa laje. Agora, como é que eu faço para alocar as coisas uma em cima da outra? Eu tô construindo um prédio, eu preciso que as coisas fiquem alinhadas. Como é que eu faço para ver o piso que está embaixo de mim? Oi? Ah! Ainda está com o traço referência ligado? É porque eu desliguei o meu. Tinha que desligar o de vocês. Que sem graça. Mas tá bom. Traço referência, então, está automático aí no nosso template para facilitar a vida de todo mundo. E está me mostrando o piso que está embaixo. Eu posso, então, até esquecer de dimensão agora. Posso simplesmente construir uma nova laje em cima dessa, utilizando os pontos quentes aqui das extremidades, aqui e aqui. Depois construir uma caixa com as paredes e acabou. E aí a gente vai definir dimensão, definir como é que elas são compostas, mas basicamente a gente pode já criar esses elementos e depois ir tratando disso. Então clico em laje, vou criar uma lajezinha aqui, ó, de um ponto ao outro. Já vou checando. Mas é lógico que essa laje que eu criei no pavimento de baixo não se aplica ao pavimento de cima, porque ela tem piso em cima. Eu posso escolher então uma composição mais adequada para ela, que seria uma cobertura plana, por exemplo. E aí ela vem com acabamento aqui, tipo de uma impermeabilização, uma camada de pedriscos. Então a gente criou uma laje e trocou a composição dela para uma cobertura plana. Vou dar uma navegada, passear aqui.
criaram a laje, mudaram a composição? Vamos fazer o mesmo procedimento da de baixo. Olha, eu quero que o plano de referência dela fique no núcleo superior da minha laje. E ela sobe direitinho e meu concreto vai ficar alinhado com o nível da cobertura como tem que ser. Eu vou construir as paredes aqui também para que fique de exemplo, né, aqui na tela. E aí, se a gente tiver alguma dúvida, vai tirando. Ferramenta parede. Vou pegar a retangular aqui, que facilita a minha vida. Vou trocar para uma estrutura composta. Tijolo rebocado 2 faces. Clico. E clico na outra extremidade. Pronto. E eu posso definir a altura dela utilizando um pouco da estética aqui, né? Ela ficou horrorosa desse tamanho. Eu vou selecionar elas aqui com Shift. E vou definir a altura para elas de 1 metro. Melhorou, né? Esse lado da obra está mais iluminado. Chegamos todos nesse estágio? Legal. Vamos lá. Repetir qual parte? Das paredes? Vou deletar essas paredes aqui então, para refazer com solicitação. Então, estou no meu pavimento cobertura, eu já fiz a minha laje. Posso até desligar o traço referência, só para visualizar melhor o que eu tenho no meu pavimento cobertura. Ferramenta parede. Escolho o método de geometria retangular. Minha parede composta vai ser tijolo rebocado 2 faces. E eu vou clicar no canto esquerdo superior, no canto direito inferior. Mandar centralizar na tela e vou dar uma olhada no meu 3D. Ok? Gente, tudo isso que a gente está fazendo na planta baixa, eu posso também fazer aqui, ó. Eu posso construir tudo em 3D mesmo. A minha janela 3D funciona para edição, ó. Eu cliquei lá no cantinho e clico nesse outro canto da laje. E ele botou uma alturinha aqui, não sei porquê, honestamente, mas a gente pode ajustar essas paredes para sentarem direitinho em cima da laje. Deixa eu pegar todas de uma vez. Vou clicar e posso arrastar ela para baixo. Aqui eu tenho o comando de arrastar e eu puxo e colo ela aqui. Então a minha janela 3D também serve para fazer edição. Posso criar elementos, posso fazer o que eu quiser nessa janelinha. Vou repetir aqui. E eu tenho então as minhas paredes da platibanda feitas lá em cima. Oi? Eu estou olhando por trás. Vamos fazer o seguinte, essa vista principal aqui está super escura, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente controla isso. Pode ser através do 3D mesmo. Com o botão direito, a gente pode acessar tipos de projeções. Botão direito na tela do 3D. Tipos de projeções. Aqui abre uma janelinha, olha, que mostra o sol, onde está. Eu posso clicar e arrastar o sol para frente. Se eu der OK, agora minha obra está mais iluminada. Oi. Ah, ok, vamos lá.
ela pode estar vinculada com o seu piso 1 aqui. Seleciona as suas paredes que passaram para baixo. Então, a sua dúvida é, você criou essas paredes e elas estão fixadas aqui no piso 1, no piso 0, no caso, né, no nosso pavimento térreo. Faz o seguinte, seleciona as suas paredes, as 4 que estão ultrapassando, entra em definições, verifica se você está com o piso original cobertura aqui, e a 0. Tem que estar com essa configuração de não vinculado, 1 metro, 0, piso original cobertura. Gente, vamos alterar essas paredes para elas serem de alvenaria, né? O tijolo rebocado 2 faces. Porque a gente vai precisar, a gente vai usar essa composição para fazer o nosso acabamento da laje aqui por fora. Então o caso dela está resolvido lá, estava linkado com o piso de baixo. Tem um plano de edição aqui azul, todos vocês estão com esse plano azul ligado? Na tela aparece muito pouco, no monitor aparece mais forte. Ele é um plano de edição que ajuda a gente em umas edições 3D, mas que para o nível de trabalho que a gente está tendo agora, não é preciso. A gente pode simplesmente deletar, ocultar esse plano de visualização. Quem quiser ocultar esse plano de visualização azul, clica no menu principal, visualização, visualização de plano de edição. Está ativado, a gente clica de novo, ele desaparece, fica mais limpinho aqui para trabalhar. Continuando lá a questão dos tipos de projeção, ó, vocês mudaram o sol de lugar, né? A gente parou para ver o negócio da parede ali, mas não vamos perder o fio da meada aqui. Nós temos aqui o solzinho, então você pode clicar nele e arrastar para a posição que você quiser. Esse símbolozinho são vocês. Esse aqui é o observador. E esse ponto com uma bolinha é o ponto de fuga. Então você loca. O sol está aqui no cantinho, sempre agarrado na extremidade do quadro. Ah, ok. Botão direito na área branca do seu 3D, tipo de projeção. Tipo de projeções. E aí você tem o sol, você clica e arrasta nele. Clique e arrasta no observador para mudar o observador de lugar. Ok. O que reflete essa tela aqui é a nossa visualização em planta baixa. Se eu tiver com zoom assim e entrar lá, ele vai dar o zoom. Isso é bacana porque às vezes eu quero fazer uma perspectiva de um ambiente interno muito pequenininho. Eu dou o zoom nele e consigo ver melhor lá. Então o que vocês estiverem enxergando na tela aqui é o que vocês vão enxergar naquela pré-visualizaçãozinha em tipos de projeções. Correto? Resolveu o problema? Tá vendo melhor? Então, a gente consegue então manualmente, assim, de uma forma bem visual, locar o observador, clicando nele e arrastando, locar o ponto de fuga, clicando e arrastando. Assim como o sol, eu clico e arrasto ele para a posição que eu quero. Só que além dessas opções manuais de puxar e arrastar, eu posso dar uma informação mais precisa, onde eu defino a altura da minha câmera, ou seja, nesse caso eu queria que tivesse a altura de um observador, 1,60 m, 1,70 m, câmera em Z. A altura do ponto de fuga é para onde esse observador olha. Isso vai forçar a perspectiva, ficar mais perfeita ou mais deformada. Se vocês querem uma perspectiva sem aquelas linhas deformando, abrindo para cima ou para baixo, a câmera e a altura do ponto de fuga tem que estar equivalente. Tem que ser 1,70 m nos dois, por exemplo. A distância é equivalente à distância entre o ponto de fuga que a gente definiu e o observador. Então, eu posso distanciar o observador através de uma medida precisa. O observador está a 100 metros desse ponto. Posso preencher 100 metros ali. Azimuth do observador, da câmera. Então, se eu mudo o observador, ele muda o azimuth. O azimuth é sempre com 0 na horizontal à direita, rotacionando, né? Então, se eu coloco aqui, ó, meu azimuth está zerado. Esse é o ponto de azimuth. E aí eu vou rodando ele anti-horário e vai crescendo o azimuth, ângulo azimutal.
Ângulo de visão. O observador, nosso ângulo de visão é de aproximadamente 60 graus. Mas às vezes a gente quer mostrar que aquele ambiente é maior. Então, quanto maior o ângulo de visão, a gente pode chegar até no olho de peixe, né? Quase 180 graus. E ampliar, forçar a perspectiva daquele ambiente. Como a gente está num edifíciozinho mais comum e tal, 60 a 80 graus ali, você tem uma perspectiva aceitável, sem muito engano, assim. Então, 75 está ok, se vocês quiserem alterar isso e ver o efeito que isso faz, pode alterar. Inclinação da câmera, eu jamais precisei dessa informação, eu não sei se vocês poderiam precisar disso, mas você rotaciona, como se eu pegasse aquele equipamento ali e virasse ele assim, eu vou ver tudo inclinado. Nunca precisei, mas pode ser que alguém precise e é possível fazer isso, como se eu rotacionasse a minha cabeça. Altitude do Sol, porque aqui eu estou definindo o azimuth do Sol. E a altitude dele? Se ele está nascendo, se ele está a pino, se ele está... Como é que está esse Sol? É a altitude dele ali. Então eu posso baixar um pouquinho mais para iluminar mais aquela obra até lá dentro, criar uma sombra mais forçada. Aqui eu vou botar 30 graus em altitude, preencher com 30 graus. E o azimuth eu vou botar aqui na frente da minha obra mesmo, vou deixar 270 para que ele fique certinho aqui na minha fachada principal. Então essas são as configurações da nossa perspectiva cônica. Vou dar um OK. E aí vocês percebam que eu estou exatamente na posição que eu queria. Eu estou a 1,70 m, meu ponto de fuga está na mesma linha dos meus olhos, na minha altura, né? Porque esse 1,70 m é a altura dos olhos do observador, digamos assim. Então eu estou olhando para 1,70 m também. Eu também não tenho 1,70 m. Faz de conta. E aí, então eu tenho a perspectiva certinha, sem aquelas linhas abrindo, sem aquele serrilhado que faz uma perspectiva às vezes. E aí eu posso navegar aqui livremente. A partir do momento que eu navego, claro, meu observador já mudou de lugar, né? Se eu voltar lá naquele quadro de perspectiva, vocês já vão ver que está tudo alterado, porque eu já saí do lugar, eu já movi, eu já explorei esse ambiente. A única coisa que não mudou foi o Sol. E mantém a iluminação aqui dessa face da minha obra. Bom, o que falta aqui? Falando, a gente vai terminar esse projeto hoje. Mentira. Vamos dar uma olhada naquele corte que a gente fez, porque eu acho que tem problemas aqui que a gente ainda precisa resolver. E são problemas que a gente resolve no projeto. Olha esse detalhe aqui, ó. Estou chegando bem pertinho do nosso modelo. Eu tenho a minha laje aqui, a minha parede com reboco acabando em cima da minha laje. Eu não tenho um acabamento nessa laje. Tem coisa que está mal resolvida aqui ainda, né? Eu gostaria que esse reboco meu estivesse saindo aqui para fazer o acabamento da minha laje, que isso tudo estivesse já com o meu detalhe pronto. Até porque o meu volume de reboco, se for assim, está errado. Porque vai faltar o meu reboco do entorno da laje. Isso até me lembra uma situação legal. Eu estava dando treinamento numa construtora e a gente fez o levantamento de reboco através do ArchiCAD, deu lá um valor específico, X. E o engenheiro bateu o pé, falou, não, seu levantamento está errado, porque o dele tinha dado menor, isso aí está errado, está mais. E a gente eu sempre sento, né, vamos ver então, porque a gente também faz erro, o modelo pode estar errado também. E a gente sentou para comparar os números de cada pavimento e tal. O que acontece é que o cálculo dele tinha se esquecido de todas as lajes, de todos os pavimentos, de fazer esse acabamento por fora da laje. Ele não fez o acabamento das lajes, ele pegou a altura das paredes, multiplicou pela quantidade de pavimento e disse o reboco é esse. Essa é a conta que é feita. Né? Ninguém pega perímetro de laje, com espessura de laje, isso aí, a pessoa entra mais em detalhes. E quando a gente faz o modelo, a gente pode se preocupar com isso desde o primeiro dia de aula e colocar as coisas no lugar certo e o meu quantitativo vai estar certo. Então a gente viu que, ele reconheceu, eu esqueci de contar com o acabamento das lajes. Isso é comum e isso vai para a compra errado, vai para o orçamento errado. E aí no final isso é dado como perda, como desperdício, como roubo, várias coisas, né? Nunca como um erro de cálculo inicial. Essas taxas que a gente aplica também nos nossos quantitativos, 10% de perda, 5% de perda, às vezes é um dinheiro gasto desnecessariamente. Então a gente consegue, desde o iniciozinho de um modelo simples, tentar apurar um pouco esses fatores, esses números todos que a gente vai precisar.
Então, como é que eu posso fazer isso? A gente falou de plano de referência de laje. Plano de referência de laje fixou o núcleo da minha laje, forçava ela a crescer para cima, para baixo ou para cima. A mesma coisa eu tenho para a parede. Eu posso ter uma linha de referência para a minha parede, que vai travar ela num determinado ponto, e ela vai crescer para um lado ou para o outro. Não entendi nada, o que você quis dizer com isso? Seguinte, quando a gente constrói uma parede, aqui ela não está aparecendo, porque ela está... Eu estou com uma vista de topo dela, eu não consigo enxergar as camadas dessa parede, embora ela tenha. Isso aqui é aquela questão do plano de altura de corte. Eu estou cortando acima dessa parede, então eu não vejo as camadas que estão sendo cortadas. Como é que eu faço para enxergar essas camadas que eu estou vendo? Que eu gostaria de enxergar aqui? Eu posso selecionar essas paredes. Vou ativar o grupo aqui, para eu poder selecionar as 4 de uma vez. Vou entrar na caixa de ferramentas parede e vou pedir para que ela seja vista aqui na aba, ó, de planta e corte. A gente vai fazer 2 alteraçõezinhas ali para essas paredes funcionarem como a gente precisa. Na aba de planta e corte dessas 4 paredes da cobertura, nós vamos selecionar a aba de planta e corte. Na visualização em planta, mostrar nos pisos, vamos optar pelo apenas no piso de origem. Vocês devem, por padrão, estar em todos os pisos, a gente vai alterar para apenas no piso de origem. Além disso, eu vou pedir que isso seja um corte simbólico. Eu sempre vou enxergar as camadas, independente da altura. E aí, quando eu venho na planta, eu consigo enxergar essas camadas de forma correta. Então, eu tenho minha laje e minhas paredes. O final da minha laje é esse, ó, a extremidade da minha laje. E o meu reboco está terminando para dentro da minha laje. Isso está errado. Eu quero que a minha linha de referência da parede seja aqui, ó, no tijolo. O que eu faço? Seleciono essas paredes, clico na linha de referência, núcleo externo. Resolvido. Vamos repetir? Vocês selecionaram as 4 paredes da cobertura, correto? Sim. Entraram na definição. Dentro de planta e corte, trocaram 2 parâmetros. Pediram para aparecer apenas no piso de origem e pediram a informação de corte simbólico. Foi só isso que a gente fez nesse quadro. Vocês podem estar estranhando que o quadro de vocês está com isso aqui aberto, né? A gente abre e fecha essas janelas, ó. Eu abri a janelinha de planta e corte. E alterei as 2 primeiras opções. A primeira opção foi alterada para apenas no piso de origem. E a segunda opção foi alterada para corte simbólico. Tranquilo? E cliquei OK. Quando eu clico OK, eu consigo ver as camadas com perfeição. E aí eu selecionei a laje de baixo só para ver onde a laje estava. A laje está terminando aqui, no reboco. Eu queria que o meu tijolo tivesse alinhado lá, e não o meu reboco. Então eu selecionei essas paredes aqui e mudei a minha linha de referência para núcleo externo. E aí a minha parede automaticamente se coloca no lugar certo. E agora eu vou voltar lá e vou ver meu corte como é que tá. Legal, a parede já está no lugar certo. Só que o reboco ainda não desceu. O que eu preciso fazer para esse reboco descer? Quanto tem de laje aqui? Vamos medir? 20 centímetros? Exatos 20 centímetros. Então, ó, eu posso fazer essa alteração aqui, até para ver em real time aqui o que acontece, né? Ver as coisas acontecendo aqui. O que eu tenho que fazer? Entrar em definição. Aqui na geometria, eu tenho que avisar. O dona parede começa 20 centímetros mais baixo da origem do meu pavimento. Menos 20 aqui, nessa caixinha. E aí, ó, no piso original,
Cobertura, ela começa a menos 20. Então, preenchi aqui com menos 20 centímetros e dei ok. Olha que legal, a parede começou aqui embaixo, revestiu a minha laje e agora eu tenho o detalhe correto disso. As camadas estão todas terminando como deveriam terminar. E agora sim meu quantitativo vai bater certinho. E todas elas foram alteradas. Provavelmente uma ficou para trás, que aqui a gente não está vendo dentro desse corte. Isso, ela vai começar a menos 20 e vai ter 1 metro de altura. Se vocês quiserem que tenha 1 metro acabado, aí vocês acrescentem mais altura nela. Tá? A parede vai descer mesmo. Essa altura que a gente vê aqui, ó, ela se mantém. Tá vendo que a cota marca do topo a base? Se eu botar a base dela menos 50, ela só vai sobrar 50 para cima. Então não é 1 metro mais 20. 1 metro é o total da parede, com ela começando a menos 20. E aí, se eu olhar no 3D, provavelmente vai ter uma parede que não teve essa alteração. Deixa eu ver se ele já está tão espertinho assim. Já fez em todas, já. Que estavam agrupadas. Maravilha. Eu achei que uma delas fosse ficar para fora, porque não estava dentro do corte. Mas ele já captou a mensagem, já fez o meu trabalho já. Dá uma passeada nas elevações. Vê que tem uma camadinha aqui embaixo, ó. Esse é o forro de gesso, eu acho. Tá sacando ali. Detalhes que ninguém desenharia, né? Tá certinho, então. Então, o nosso terreno tá vazio. Olha que legal, o pavimento terreno tem uma projeção de laje aqui, olha. Fui dar uma passeada aqui entre os pisos. Eu tenho um pavimento chamado terreno que está super adiantado já para mim. Já tem a projeção da minha laje, já tem os meus pilares implantados ali. Agora é só botar o terreno e eu faço uma vista de implantação. Já está quase pronto. Pavimento térreo. Meu pavimento cobertura. Então, só checando o nosso corte aqui, fechou tudo direitinho, os acabamentos e tudo. Num passo mais para frente, a gente vai trabalhar um telhado aqui em cima dessa cobertura. Eu não vou deixar essa cobertura toda exposta assim. Então, a gente vai alterar essa composição para uma composição até mais simples. Poxa, mas eu acabei de acertar todos os detalhes e tudo. Como é que eu vou fazer isso? Você pode alterar essa composição mesmo, né? Clicar aqui, editar composição selecionada, vir na cobertura plana, eliminar esse cascalho. Lembrando a prova de chuva, eu posso até deixar uma impermeabilizaçãozinha básica ali. O isolamento eu não preciso, removo. Barreira de vapor também nem pensar. E aí eu posso ficar com uma estrutura de cobertura plana aqui, ó, bem mais simplificada. Tiveram umas perguntas bem específicas ali do pessoal que está assistindo online, que vale a pena responder para todo mundo. Eu vou só dar um ok aqui nesse nossa alteração de composição. Ficou bem mais simplificado, por acaso, né? Deixou só uma camadinha aqui, porque a gente vai botar o telhado depois. Mas o que é bacana de ver aqui é que, embora eu tenha colocado a parede começando aqui de baixo, esse tijolo não vai ser quantificado. Por quê? Se eu olhar o 3D dessa parede, vocês vão ver que ela está realmente com tijolo só onde importa. Como é que eu fiz isso? Como é que você pegou uma parede só para olhar como é que ela está no 3D? Vou suspender meu grupo aqui. Eu posso pegar uma parede e pedir para visualizar em 3D. Seleciono a parede, botão direito e peço mostrar seleção em 3D. Ele me mostra só essa parede. E aí ele vai me mostrar todas as interferências dessa parede. Primeiro, aonde eu tenho a laje, essa parede subtraiu o volume de tijolo. Onde eu tenho essa parede encostando com outra, ela também eliminou a quantidade de tijolo que tinha ali. E o acabamento aqui, e se vocês observarem bem, até onde o concreto encostou,
o reboco não foi feito, ó. Tá um pouco escuro aqui, deixa eu trazer o sol pra cá. Meu perfil de concreto está encostando aqui, ó, ele já eliminou aquela quantidadezinha de reboco que não vai conseguir fazer ele no canto. Então, a minha parede, ela sofre essas subtrações e as subtrações são todas, elas todas afetam o meu quantitativo. Então, essa subtração dos materiais de construção, que a gente vai ver mais a fundo, ela reflete diretamente no mapa de quantidades, não precisa se preocupar com isso. Outra pergunta que fizeram, deu para entender essa parte? Você vê que fica tudo muito bem acabado, assim. Se eu abrir a minha laje aqui, deixa eu ver. Olha que legal, aqui na borda, ó, a minha impermeabilização parou no meu tijolo, ó. Se eu tirar essa laje do lugar, vou movê-la aqui, ó, erradamente, mas vou mover. Olha só, é aqui que está passando a minha parede. A subtração ficou toda para trás aqui, tá vendo? Então as coisas acontecem em função dos materiais de construção, que cada um tem a sua importância na obra. Se eu criar uma parede aqui no meio, aquela camada de impermeabilizante também vai sumir. Isso não vai estar mais no meu quantitativo. Ali tem tijolo, o tijolo nasce direto no concreto. Sim. Isso seria a solução de um perfil complexo. Sim, a gente pode fazer uma camadinha de 50 centímetros para impermeabilizar. Pode ser uma parede à parte, ou pode ser um perfil complexo que a gente pode mostrar mais adiante. Sim, senhora. Sim, senhora. Posso mostrar isso como uma demonstração, se vocês quiserem ver. Se for interesse de todo mundo, ver como é que faz essa impermeabilização. Mas eu vou responder a próxima pergunta lá, que foi feita por uma das pessoas que está assistindo também online. Pediram que eu repetisse como é que cria essa laje. Eu vou só absorver as minhas propriedades aqui, para não ter que configurar de novo. Vou deletar tudo que eu fiz até agora. E vou repetir o procedimento. Então, a gente subiu para o pavimento cobertura. A gente viu o pavimento térreo como referência, botão direito, mostrar como traço referência. Fiquei na laje retangular, desse método de geometria retangular. Vim de um ponto ao outro. E eu tenho a minha laje montada. Posso escolher a composição dela a qualquer momento, né? Não preciso ter ela toda pronta antes de inserir. Posso escolher a composição dela agora. Vou voltar para o pavimento cobertura e construir a minha parede praticamente da mesma forma que eu construí a laje. Vou clicar numa extremidade. Ela está com a linha de referência trocada. Vou mudar aqui. Opa, o que eu fiz? Ah, tá certo. Era só a posição do mouse, que estava muito pertinho o zoom. Núcleo externo mesmo. Começo a construir a parede aqui. E vou até a outra extremidade da laje. E clico. Você vê que dessa segunda vez eu já construí a parede corretamente. Com a linha de referência já apoiando na minha laje, né? A gente já sabia qual era a solução que a gente estava buscando. Eu estava mais avançado e clicou. A questão dos 20 centímetros, só para quem não acompanhou, a gente selecionou essas paredes da extremidade e definiu aqui que ela começaria a menos 20 do pavimento cobertura, sendo que o total dela é realmente de 1 metro, ou seja, daqui para cima vai sobrar 80 centímetros. E quando a gente for botar a cobertura, a gente decide se tem que ser um pouquinho mais alta, um pouquinho mais baixa. Essas são decisões de projeto que a gente realmente toma enquanto modela, não tem problema, tá bom? Vamos dar continuidade agora, acrescentando aberturas nesse projeto. Eu, por enquanto, só tenho paredes, eu precisava ter porta, janela, né? Eu preciso circular aqui nessa obra. Como é que a gente cria portas e janelas nas nossas paredes? Bom, a ferramenta porta,
Está logo abaixo da ferramenta parede, na caixinha de ferramenta. A gente vai entrar na definição de porta. E aqui a gente tem a biblioteca nativa do ArchiCAD, uma série de opções de portas. Portas tipo batente, que é essa comum nossa de abrir. Portas de correr dobráveis, por aí vai. Uma série de opções, isso tudo faz parte da biblioteca original do ArchiCAD, não precisa baixar nem nada. Tem também a opção de baixar portas diferenciadas, no site Beam Components e outros também. Mas a quantidade de portas que o ArchiCAD disponibiliza é bastante grande e elas são também bastante customizáveis. Eu tenho várias alternativas de edição para uma porta que aparentemente é simples. Então, numa porta como essa, porta 18 aqui que está pré-selecionada, ela pode virar uma porta completamente diferente, porque eu consigo trocar a folha, consigo trocar o puxador, o tipo de alisar e tudo. Vamos ver como é que isso funciona. Primeiro eu vou dar uma corrida aqui nessas pastas da biblioteca de portas. Então a gente tem as portas tipo batente, tem uma pré-visualização, uma imagem ilustrativa delas aqui. Ilustrativa por quê? Porque elas são extremamente editáveis, então ela pode ficar diferente disso. Portas de correr, vários tipos de portas de correr, com arco em cima, umas mais tradicionais e outras mais rebuscadas. Portas dobráveis são aquelas portas tipo camarão, né? Rotação, porta de entrada e saída de hotel, shopping, algumas coisas assim, tipo banco. E a porta pivotante. Dentro da biblioteca de portas também estão os portões de garagem. Então tem vários tipos de portão, de recolher, de rolo e tudo. Tem os vãos de porta vazios e as vitrines de loja que também são classificadas como portas no ArchiCAD. Bom, para o nosso projeto a gente vai usar dois tipos de porta. As duas são portas batente, uma é de uma folha e outra é de duas folhas. A gente vai começar com uma porta de duas folhas, que é a porta da entrada. Então eu vou buscar porta de batente de duas folhas. Eu posso fazer uma busca aqui através do botão de rolagem e buscar a porta que mais se adequa ao que eu preciso agora. Pode ser uma porta como essa, ó, uma porta dupla, número 18 aqui. Então selecionei essa porta e a gente vai ver algumas edições de portas. Explicar a ferramenta porta pode levar 1 hora. Se a gente quiser entrar em todos os detalhes de porta, literalmente 1 hora, porque a gente tem diversas opções de configuração. Eu vou tentar ser mais sucinta, mas a gente pode entrar em alguns detalhes que vocês acharem mais importante. Primeiramente, a gente vai ser bastante sucinto. A gente vai definir aqui uma dimensão para essa porta. Ela vai ter aqui 1,60 m de largura na entrada, com 2,40 m de altura. Então essas primeiras dimensões são largura e altura da porta. Sempre, qualquer porta que eu clicar aqui, essas são as primeiras dimensões. Largura, 1,60 m e altura, 2,40 m. Aqui ele me dá uma medida mínima para essa dimensão, tá? Se eu botar abaixo de 0,28 aqui, a porta vai dar um bug aqui, ela vai deixar de funcionar. Então, 1,60 m por 2,40 m. Soleira ao piso, o que é isso? Eu posso querer botar minha porta afundada no meu acabamento ou acima do meu acabamento. A gente tem lá um acabamento de uns 5 centímetros, também não preciso me preocupar agora, mas eu posso definir isso aqui mais adiante. Isso aqui é o quanto a porta está acima da base da parede. Eu vou deixar em 10, a gente vai instalar a porta e vai checar se essa é a medida que a gente precisa. Distância do plano para a face eu não vou mexer, e o ponto de inserção a gente vai ver agora em planta. Por enquanto, a gente vai ver isso. Desculpa, falta só uma informação aqui. Essas opções de pré-visualização da porta. A gente está pré-visualizando a nossa porta em planta. Eu tenho aqui uma série de ícones que eu posso visualizar ela também em elevação.
vista, uma perspectivazinha, uma vista preenchida e a imagem de pré-visualização dela, que é essa imagem que a gente vê aqui na janela esquerda, uma imagem fixa dela. Por mais que altere as dimensões, essa imagem não vai ser alterada, é uma imagem ilustrativa dessa porta. Então, vista em planta, elevação, perspectiva, uma perspectiva preenchida, já com uma prévia do que é o material dessa porta. Vamos colocar a porta lá e a gente vai ver que ela não se encaixa muito bem ainda no que a gente precisa e a gente vai trabalhando ela aos poucos. Vamos lá. Clicar OK. Essa porta dupla fica logo na entrada aqui. Como é que eu instalo uma porta? Acompanhe o passo a passo. Vou dar um zoom aqui nessa parede. Esse ícone destacado mais grosso perde um pouco a qualidade, mas vamos lá. Eu tenho 3 métodos de inserção da porta. Eu posso inserir uma porta pelo centro dela, no centro de uma parede. Eu posso inserir com ponto de inserção de um lado, esquerdo, ou do outro lado, direito. Eu vou utilizar, como essa porta é uma porta dupla, que fica numa parede, onde ela vai estar centralizada, eu vou usar o ponto de inserção mais lógico, que é o ponto de inserção pelo centro. Então, se eu afastar dessa parede, ó, e parar em cima dela, ele indica para mim aqui onde está o centro. Eu posso chegar mais perto para que vocês visualizem melhor. E eu vou dar o meu primeiro clique na face externa dessa parede, ou seja, onde bate o sol. O que é a face externa dessa parede? Tá vendo que aparece um solzinho desenhado? Então, o meu ambiente externo é para cá, para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo. Então, você vê que fica negrito aqui ou aqui. Faz uma mancha. Eu vou clicar no meu lado externo, dou o meu primeiro clique. A porta está locada. Agora eu quero que ela abra para fora ou para dentro. Eu posso escolher. Esse é o meu segundo clique. Eu vou abrir ela para dentro. Ok? Então ficou aqui. Eu vou desligar meu traço de referência só para ele não lerdar aqui a situação. Então eu instalei uma porta com aquelas medidas 1,60 por 2,40 e ela vem automaticamente com o ID aqui P01. Vamos olhar aqui o 3D. Vamos lá na perspectiva. Ok, eu estou numa parede de vidro super delicada e coloquei uma porta monstruosa aqui dentro. Preciso fazer essa porta se encaixar melhor com o meu sistema, né? Fazer uma porta sem os alisares, transformar ela numa porta de alumínio, fazer, né, com estrutura em alumínio, com a folha toda de vidro. Então, a gente vai trabalhar um pouco mais essa porta para que ela atenda as nossas necessidades. Ela é super grandona, a gente vai fazer isso tudo se modificar utilizando os parâmetros de edição da porta. Mas antes disso, eu preciso que vocês aprendam a instalar uma porta na parede. Vocês podem sair aí à torta e à direita colocando porta para treinar. Essa porta é uma porta dupla, então são 2 comandos, lado externo e para onde ela abre. Quando a gente for botar uma porta simples, vocês vão ver que tem mais alguns cliques, mas vamos começar com essa, que são 2 cliques apenas. Então vou chegar mais perto da minha parede, clicar do lado exterior e dizer para que lado ela abre. Você vê que ele indica muito o que ele quer que você faça agora, né? Você pode ficar aqui, escolher para onde ela abre e clicar para o lado de abertura dela. Tem alguém cansado aí? Tem? Tá certo? Conseguiram botar uma portinha no lugar? A gente vai continuar trabalhando essa porta para que ela fique mais o perfil que a gente precisa. Podemos continuar? É fácil, né? Botar uma porta no lugar? Virtualmente é. Então vamos lá. Vou selecionar essa porta. Vou entrar no diálogo de definições dela. E vou trabalhar desse lado agora da minha tela, todo do lado direito. Aqui nós temos a primeira aba de pré-visualização e posicionamento, que a gente já viu um pouco como é que ela funciona.
E logo abaixo a gente tem a aba de definições de porta articulada. Em definições de porta articulada, a gente vai direto para definições gerais, onde eu posso começar a modificar esses itens todos que a minha porta tem. Eu tenho aqui a opção de aro dentro e fora. O que é o aro aqui? É o alisar. Então eu posso desligar o alisar se eu não quiser. E essa pré-visualização aqui, ó, já me dá um feedback do que está acontecendo com a minha porta. Então, aro dentro e fora, eu posso desligar. Posso escolher um tipo de soleira para essa porta, se eu quiser. Ou posso também deixar desligada, se eu tiver um piso contínuo sem soleira. Tipo de abertura. Ela hoje funciona com preso lateral. Eu posso ter um duplo efeito nela, tipo aquela porta saloon. E ela vai fazer esse movimento dos dois lados. E saída dupla, uma abre para um lado, outra abre para o outro. A gente vai deixar no preso lateral, que é o mais tradicional, mas se vocês tiverem a necessidade de usar outros tipos, existe a possibilidade. Vamos dando ok e acompanhando as alterações que estão sendo feitas. Ó, então já assumiu o meu alisar. Isso que a gente está vendo aqui é o marco da porta. E a gente vai continuar editando essa porta para ela ficar mais adaptada. Aqui a gente tem, ó, clicando aqui em definições gerais, aparece uma lista de opções. Olha quantas opções a gente tem para alteração dessa porta. Nós não vamos passar por todas, mas vamos ver as principais. Então, em definições gerais aqui eu estou abrindo essa lista. Cliquei em forma. A forma me permite fazer folhas uniformes ou assimétricas. Então, se eu tenho um lado da porta que é maior que o outro, eu defino um dos lados e o outro vai ser o resultado, né, dessa conta aí do total da porta menos a abertura de um dos lados. A gente estava aqui, ó, em definições gerais. Aí, clicando nessa listagem aqui, ó, a gente passou para forma. Em seguida, chega na parte que a gente quer fazer a alteração, que é de folha e moldura. A gente tem uma moldura, que é esse marco aqui. Eu não sei aqui como é que vocês chamam essa peça. É marco? Vista? Marco. O alisar é aquela parte, aquele encaixe externo, aquele acabamento externo. Essa é a parte que realmente chumba a porta, né? Que fixa a porta ali. Então é o marco. Aqui no ArchiCAD a gente chama ele de moldura, tá? Foi a tradução que foi feita. E essa é o que a gente chama de marco, então. Eu tenho a opção de largura da moldura uniforme, ou seja, minhas quatro peças de marco vão ter exatamente a mesma espessura. Ou eu posso definir cada lado desse, se por acaso, num executivo muito específico, cada peça tiver uma espessura diferente. Mas para simplificar, a gente vai deixar em largura de moldura uniforme. Vamos reduzir isso aqui bastante, a gente vai transformar isso para alumínio daqui a pouco. Então, posso botar uma peça de 1,5 centímetros. Pode preencher aqui com 0,015 para ficar melhor. A mesma coisa aqui, a gente vai trocar essa peça para 15 milímetros, 0,015. E vamos marcar essa opçãozinha aqui em cima, ó, a espessura da moldura é igual à espessura da parede. O que isso faz? O meu marco vai ter exatamente a espessura do meu vidro, seja ele qual for. Se eu alterar a espessura da minha parede, o meu marco automaticamente altera. Vamos ver isso? Vou dar um OK nessa janela. Vou voltar para a planta. E ó, a minha moldura aqui, ó, tá exatamente na espessura da parede. Se eu alterar a espessura da parede, essa moldura vai acompanhar essa alteração. Eu vou aumentar bastante aqui. E a minha moldura acompanha essa espessura. Então, essa informação fica vinculada à espessura da parede agora.
Então agora a porta está começando a aparecer um pouquinho mais do que a gente precisa para uma porta numa parede de vidro. Tá? Lógico, se a gente estivesse fazendo um executivo disso, eu precisava de uma estrutura aqui para sustentar isso tudo, né? Mas é um estudo, é nível de estudo. Vamos lá voltar para as nossas definições de porta, então. Opa! E vamos entrar aqui em tipo de folha e puxador. Em tipo de folha e puxador, a gente entra numa série de opções aqui de tipo de folha, ó. Tem várias opções de folhas diferentes. E a gente pode escolher qualquer uma dessas para fazer parte do nosso projeto. Provavelmente um estilo 40 ou 41 aqui, que são bem parecidas, vai atender bem ao que a gente precisa. E a gente pode modificar essas espessuras e tudo. Deixa eu pegar uma que a gente consiga mostrar aqui. Acho que tá legal essa aqui mesmo. Vamos botar essa estilo 40 e ver. Aqui do lado eu defino o tipo de puxador. Posso escolher um puxador para essa porta. A gente tem maçaneta e puxadores aqui. E vou dar um OK. Vou voltar lá no meu 3D, que eu gosto de toda hora dar uma olhadinha no 3D para ver como é que as coisas estão ficando. E agora o que falta aqui é a gente transformar essa madeira em alumínio, né? A gente pode transformar todo esse material da porta de madeira para alumínio. Vou selecionar a minha porta e vou entrar para configurar esses materiais aqui. Superfícies da porta e da maçaneta. Então nessa listagem aqui, ó, a gente entrou em superfície da porta e da maçaneta. E vamos trocar a moldura. Clicar em cima de madeira e vou trocar para alumínio. Metal, alumínio. Dentro e fora. Metal, alumínio. A minha folha também, que é de madeira, eu vou trocar para metal, alumínio. Então eu estou trocando a superfície dessas peças. E o puxador aqui eu vou deixar metal, metal ferro. E o vidro que faz parte dessa folha também da porta, está em vidro claro, rápida. Eu vou manter. Vamos ver se ficou algum pedacinho dela para trás. Então agora ela está toda em alumínio, essa porta. Aqui a porta está fazendo parte da nossa elevação, número 4 aqui. E eu precisava conferir se essa porta está instalada na altura certa. Posso criar um novo corte, né, no meu projeto. Pego a ferramenta corte e traço aqui, ó, um corte de fora a fora na horizontal, no sentido longitudinal aqui do meu prédio. E vou olhar o meu corte longitudinal. Dou um zoom na minha porta. E ó, ela podia estar um pouquinho para cima, né? Porque aí eu fugia desse acabamento. Vamos ver. Deixa eu ver essa laje aqui como é que tá. Ah, tá. Se eu não quiser ver valores, eu posso simplesmente clicar nela e puxá-la para cima. Automaticamente a informação de soleira ao piso é mudada, ó, já está a 11. E está tudo alterado, como deveria ser. O corte A1 está ok, então. Vamos navegar, ver se está tudo bem, ó, tá tudo certinho agora, já não falta nada.
E acho que a gente pode encerrar com a colocação de das portas de madeira lá dentro. Para finalizar aqui, a gente vai colocar as portas de madeira aí dentro, que a gente vai precisar editar elas bem menos, porque elas já vêm pré-configuradas para se comportarem como porta de madeira e não como uma porta de alumínio, de vidro. A gente precisa de mais edição. Vamos então entrar na ferramenta porta novamente, clicar em definição de porta, portas de batente, e a gente vai escolher essa porta 18 agora. Vamos alterar a dimensão dela, vou passar ela de uma porta de 90 para uma porta de 70, por exemplo. Então, selecionei a porta 18 e alterei a largura dela para 70 centímetros. Além disso, eu vou fazer só mais uma alteração nela. Vim em definições gerais, tipo de folha e puxador. Vou colocar uma folha lisa, porque ela agora tem vidro. Eu vou escolher essa de estilo 1. Vou escolher um puxador mais básico aqui para uma porta interna. Pode ser um puxador 6. Então eu escolhi em tipo de folha de porta e puxador, eu escolhi o estilo 1. E puxador eu escolhi o puxador 6. Isso é uma sugestão, se vocês passarem por um puxador mais interessante, pode escolher, não tem problema. Vou dar OK. Agora nós vamos inserir as outras 3 portas. Como é que eu faço isso? Vou aproveitar o gancho aqui, que ele está com ponto de inserção pelo centro, e vou botar uma central. Então essa luzinha é a minha área externa do ambiente, que é aqui. O primeiro clique foi dado. Agora eu tenho 4 opções aqui, ó. Se eu quero abrir para dentro ou para fora. E aonde vai ficar a dobradiça dessa porta. Qual é a posição da folha dessa porta. Então eu posso escolher interno à esquerda. E clico. E a porta fixou, ficou ali. Está colocada a minha porta. A porta de centro funciona dessa forma. E agora eu quero botar uma porta com ponto de inserção lateral. Acho que eu gostaria de botar essa porta já com uma boneca. Vocês chamam de boneca? Aquela distânciazinha entre a parede e a porta? Boneca? Eu queria botar aqui ela com a boneca de 10 já. Alguém sugere como é que eu faço para marcar 10 centímetros para cá? Linha guia. A gente ficou muito tempo sem falar delas, né? Clicar aqui, ó, nessa bolinha laranja, se ele me permitir. Vou clicar e arrastar. Vou arrastar para 10 centímetros. Enter. E agora sim, eu venho com a minha porta. Você vê que ela marca o espaço que ela vai ocupar já. Vou clicar, essa é a área externa. Meu primeiro clique é aqui, então. E meu segundo clique define a localização da folha da porta. E está feita a minha porta. Vou repetir o procedimento utilizando o lado direito. Clico aqui na linha guia, dou os 10 centímetros de distância, Enter. A linha guia se fixa e eu vou trocar o lado de inserção aqui para o lado 2, ó. E temos as nossas 4 portas do projeto colocadas onde deveriam estar. Ficou escuro aqui para mim de novo. Vocês já sabem modificar a localização do sol, ó. Vou botar de ladinho aqui. Então estão lá as 3 portas colocadas. A gente pode até navegar lá dentro e checar essas portas colocadas. Ok?